O avanço tecnológico, ele criou mais pessoas com TDAH? Ele incentivou mais cérebros a ter TDAH? Ou é indiferente isso? Porque eu imagino que ter um celular agora no bolso, qualquer um pode desenvolver muito rapidamente esse transtorno, né? Bom, isso aí também é um mito compreensível. Muita gente fala que é o síndrome das telas, que tem muita tela, que a molecada tá na tela e tá todo mundo com TDAH agora. E não é assim que funciona. TDAH é um transtorno sério, um transtorno muito estudado, muito conhecido. E o que a gente tem agora é a difusão do conhecimento. Antigamente, os pais, como ele é hereditário, muito provavelmente os pais têm também, ou pelo menos um deles. Passa aquilo pro filho, né? Genética. O menino desenvolve e agora o pai tem conhecimento. Cara, se tá acontecendo isso todo dia, se eu tô tendo esse tipo de problema o tempo inteiro, o que é isso? O cara vai no Google, o cara vai no YouTube. Antigamente ele resolvia com uma chinelada. O problema é que era chinelada todo dia e nada resolvia. É isso que eu tô falando, né? Então, agora você tem um conhecimento. O que acontece agora é que você tem realmente uma quantidade de estímulos absurda. E para um cérebro que tem um freio desregulado nessa questão do estímulo, não consegue muito bem saber a hora de parar, a hora de mudar o foco, a hora de mudar a direção, isso acaba prejudicando com certeza. Então, as telas, elas podem ser um vilão, sim. Pode ser um aliado também, se você usar as ferramentas certas. Por exemplo, eu tenho meu celular, eu vivo com ele, eu nunca perdi um celular, porque se eu tô andando com o celular na rua, eu faço auto-baculejo a cada 3 minutos. Eu ponho a mão no bolso, tá aqui. 3 minutos, tá aqui, é quase com um toque. Eu não perco o celular de jeito nenhum. Nunca perdi o celular na minha vida. Então, o que acontece? Eu sei o que está acontecendo aqui porque eu tenho 20 alarmes aqui. O meu Google Agenda parece um mosaico. Deixa eu tirar do modo avião aqui só para mostrar uma. Ó, meu Google Agenda todo coloridinho, com cores, com concessões, entendeu? Então o que eu tô falando? Isso aqui é uma ferramenta poderosa para quem sabe usar. Agora, na mão de uma criança que usa para ver a galinha pintadinha ou os vídeos do YouTube ali, que quer que seja, é claro que ela vai ter aquele deleite de uma situação que traga bastante conforto para ela, né? Conforto no que ela está fazendo, prazer no que ela está fazendo. Aquilo eleva muito a produção fásica de dopamina, né? O joguinho, o tablet, o seriado dele, a pessoa, o youtuber que ele segue. E aí ele vai ter muita dificuldade em justamente fazer aquele alt-tab, que é trocar de uma atividade extremamente prazerosa para uma outra atividade que não é prazerosa, que é a hora de estudar. Ele vai ter essa dificuldade também, de cadenciar isso daí. Mas eu imagino assim, uma pessoa com esse transtorno na década de 80, por exemplo. Eu acho que ela conseguia se controlar bem mais do que uma que está com isso hoje, em 2020, que tem muito mais possibilidade de ver outro estímulo. Tem um estímulo mais fácil, mais prazeroso, mais imediato, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa que mostra a evolução desse transtorno, se isso é verdade, se nos anos 80, 90 era um número X e agora disparou ou ficou a mesma coisa. Existe algum estudo nesse sentido? Na verdade, o estudo acerca do diagnóstico do TDAH, ele mostra que o TDAH ele é um transtorno subdiagnosticado. Porque agora, aqueles 7% da população mundial, de 5% a 12%, a gente põe 7% da população mundial tem TDAH, tá? Essa é a estimativa. Tem um holofote muito grande para aqueles 7% que dá um destaque, né? Porque antigamente era pouquíssimo, apesar dos mesmos 7% na década de 80 ainda ter o TDAH, naquela população da década de 80, menos pessoas eram diagnosticadas, tá? Mais ou menos assim. Mas eu entendi a sua pergunta. A sua pergunta é com relação assim, agora que você tem, naquela época que você tinha um ambiente de menos estímulo, não tinha estímulo visual, não tinha um tablet, não tinha um aviso sonoro, era mais fácil você lidar com o TDAH? Eu falo por mim. Não muda muito, tá? Porque assim, o que eu fazia quando eu não queria estudar? Ao invés de hoje eu ir para um computador, para o tablet, para o TikTok, ficar devaneando ali, eu ia andar pela casa. Eu ia subir no sofá. A minha mãe tinha um sofá em L, um sofá grande em L. E minha mãe, não apenas o sofá, na parte de cima, assim, ela tinha, como se fosse era uma tábua, que minha mãe botava umas tralhas dela lá em cima, e o ornamento, tinha umas correntezinhas, ele era preso por correntes. E eu brincava de Tarzan naquilo ali, cara. Então eu segurava na corrente e pulava de um sofá pro outro, assim, uma corrente, cara, se aquele negócio caísse, era uma tábua dessa grossura, velho. Se aquela tábua caísse em cima de mim, eu tava morto, entendeu? Mas eu brincava, me pendurava naquelas correntes. Eu fazia isso a tarde inteira. Ou então eu descia pra andar de bicicleta, que era minha grande paixão também, andar de bicicleta. Na época eu tinha um Atari, eu nem jogava Atari. Eu jogava de vez em quando, um negócio meio chato, assim, não queria. Andar de bicicleta. Adorava andar de bicicleta. Então assim, cara, que mané dever de casa. Eu vou andar de bicicleta.
Então, assim, eu ficava andando, perambulando pela casa. Então, a fuga da atividade chata, ela já existia, sempre existiu, só que você fugia para outras coisas. Agora, a fuga, ela tá mais fácil, ela tá na distância do dedo. Se você for olhar a grosso modo, provavelmente sim, não conheço esse estudo, se já tem esse estudo, mas provavelmente sim, aparentemente é mais fácil que hoje você consiga se distrair, porque a distração, ela tá mais próxima de você. Mas naquela época a gente não tinha essa distração tecnológica de hoje, mas a distração, ela existia. Sim. Então andar no sofá dava o mesmo tesão de eu abrir hoje, uma criança abrir hoje o YouTube e começar a ver um Lucas Neto, sei lá, um Gré Pintadinha. Eu tava pensando na perspectiva daquele lance da epigenética, que tá, a parada tá ali, ela vai ser ativada ou não de acordo com o comportamento no mundo, né? Sim. Então eu fico imaginando se não tem um monte de gente que ativou o gene do TDAH porque a gente vive nesse mundo repleto de estímulos, ao contrário do que poderia acontecer lá. Você pode se viciar, né? Quem tem TDAH tem mais propensão a vício. Então isso também é uma questão do TDAH bastante presente. A mente do TDAH, por essa questão de menos dopamina tônica, ela tá constantemente buscando estimulação. E não é uma coisa assim, mas você tá gastando energia buscando estimulação. Não, é que buscar estimulação a todo momento é o processo fácil. Pensar a todo momento sobre um monte de coisa é o processo fácil. O difícil é manter-se focado naquilo que você tem que fazer. É seguir o raciocínio daquela atividade que você começou, que você se propôs a começar. Então, é por isso que pessoas que têm TDAH costumam viciar com mais facilidade. Qualquer tipo de atividade ou de comportamento que possa elevar o seu nível de recompensa, o seu estímulo com relação à recompensa, e principalmente recompensa imediata. O videogame é uma delas, que gera um vício que já existia na década de 80, que começou a ter Atari, Mega Drive, Master System e tal, Nintendinho. Hoje é o celular e as séries, o YouTube, tudo ali, e o tablet, o jogo do tablet. Então, o que acontece? Quando você tem contato com essa atividade que te dá esse prazer imediato, e aí pode ser tudo, o joguinho, o açúcar também dá esse prazer imediato, né? Coca-Cola, ela vem de felicidade, né? Negócio tochado de açúcar, sua composição química ali tem também a questão da cafeína, ou seja, tudo propenso para que seu cérebro ache aquilo extremamente palatável e queira cada vez mais. Como uma pessoa neurotípica, já é difícil você perder um vício do açúcar, por exemplo. Para uma pessoa com TDAH, isso é um pouco mais difícil ainda. É por isso que você deve ficar ausente o máximo possível. A questão também de drogas lícitas e ilícitas, também o álcool, a maconha, enfim. Qualquer coisa que possa viciar, ela pode ativar essa questão no TDAH de uma maneira muito mais presente.